noite a todos. Vamos dar início aqui a um novo momento dos nossos estudos bíblicos. Como a palavra diz, é um estudo da Bíblia, né? Então é importante que a gente tenha a nossa Bíblia em mãos, porque quando a gente abre a Bíblia nos textos propostos e a gente começa a ler junto com aquele que está falando, de alguma maneira isso ajuda que a gente fixe melhor essas informações. E nós queremos então gastar esse tempo, investir esse tempo em conhecermos mais da palavra de Deus. Quanto mais conhecermos essa palavra e quanto mais essa palavra operar em nós, melhor serão as nossas vidas, melhores serão as nossas vidas e mais nós estaremos usufruindo de tudo que Deus tem proposto para cada um de nós. Antes de nós começarmos propriamente o estudo ou irmos à palavra, eu queria te convidar a fazer juntamente comigo um exercício de imaginação. Eu gosto de utilizar esse recurso porque a nossa imaginação nos leva a entrarmos dentro de um cenário que instiga e nos ajuda a compreendermos melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, eu queria te convidar, não necessariamente a fechar os seus olhos, mas que você possa realmente se permitir entrar nesse exercício de imaginação. E a proposta que eu faço para a gente hoje é que você possa imaginar que você está recebendo um convite. Você foi presenteado com um convite para participar de um cruzeiro de luxo, né? Algo maravilhoso, num navio luxuoso, um navio lindo, enorme, super cheio de coisas e atividades, e muitos andares, e muitas lojas, e muitos restaurantes, e muitas coisas legais. Eu, particularmente, nunca fiz parte de um cruzeiro, mas conheço pessoas que fizeram, e eu posso imaginar mais ou menos o que deve ser estar ali naquele lugar. Então, eu queria que você também, já tendo feito parte ou não importa, que você tente entrar nesse exercício. Talvez a primeira coisa que passe na cabeça, né? Cada um de nós vai ter uma reação diferente diante desse convite. Então, para alguns, talvez a primeira coisa seja a dúvida. Será que isso é verdade? Será que eu vou ganhar mesmo essa viagem, esse ingresso, né, gratuito para um cruzeiro? Talvez outros recebam com muita alegria, com muito contentamento, com muita satisfação, com muita certeza de que aquilo foi um presente maravilhoso que eles receberam e que eles vão poder usufruir de alguma coisa que eles nunca tenham vivido, que eles nunca tenham tido oportunidade de fazer, ou aqueles que já fizeram, talvez nunca tenham feito num navio tão luxuoso, tão sofisticado, tão legal. Então, se você faz parte desse primeiro grupo, desse grupo que duvidou, né, desse grupo que pensou, será que é verdade? Parte desses, né, desse grupo realmente perdeu a viagem, porque eles, na dúvida, também não buscaram nenhuma informação para saber se aquilo era verdadeiro ou não, e chegou o dia da viagem, o navio partiu e eles ficaram do lado de fora e não foram participar da viagem. Mas uma outra parte, que apesar de ter duvidado, de ter ficado assim meio na incerteza, eles buscaram informações. E eles procuraram saber, isso é verdade mesmo? Vocês estão me dando isso de graça mesmo? O navio vai zarpar de verdade? E aí eles, buscando essa informação, eles constataram que aquilo era um convite verdadeiro e eles então estavam ali prontinhos no dia da viagem, no dia já determinado para o navio zarpar. E de fato esse grande dia chegou e o navio zarpou. Cada um entrou com a sua bagagem, foi para sua cabine e todos estavam assim muito perplexos pela beleza do navio, pelo luxo, por tudo que aquilo, né, se propunha a oferecer, e estavam todos assim extremamente alegres. Ok, novamente limitados por informações, né? Ou informações não buscadas, ou informações mal assimiladas, o comportamento de cada passageiro era diferente.
Eu quero que você entre nesse clima que eu tô desenhando aqui pra gente, tá? Começa a imaginar esse cenário realmente do que está acontecendo, para você usufruir do que eu quero dizer através desse exercício. Então, cada passageiro, ele era limitado pelo conhecimento que tinha a respeito das informações. Então, alguns passageiros, por exemplo, muito temerosos pelo alto custo, né, das lojas, dos restaurantes, das bebidas, eles ficaram muito preocupados de que tamanho de conta seria essa, né? Então, para não se comprometerem com aquilo que eles não poderiam arcar, o que eles fizeram? Eles se limitaram a trazer alguns mantimentos, eles trouxeram alimentos dentro de suas bagagens e eles se restringiam a fazer suas refeições dentro da cabine. E obviamente que essa refeição acabava sendo meio comedida, meio limitada, por medo de que durante a viagem a comida faltasse e eles tivessem que lançar mão desses restaurantes, dessas bebidas e comidas fora da cabine, o que geraria um custo muito alto e eles não iam ter como pagar. Então eles ficaram ali usufruindo da beleza do navio, usufruindo da paisagem lindíssima daquele mar tão imenso, mas eles ficavam restritos a se alimentar dentro de suas próprias cabines. Eles também ficaram restritos em apenas passear pelo navio, observar o mar. Aí eles passeando, eles observavam no convés algumas pessoas na piscina, algumas pessoas nas quadras, algumas pessoas nas atividades, algumas pessoas nos restaurantes, e eles ficavam olhando e se divertindo pelos outros, olhando pelo que os outros faziam enfim, apenas observando tudo aquilo que estava acontecendo. Outros, mais curiosos, eles começaram a buscar informações. Tá, eu recebi esse pacote aqui, eu recebi essa viagem, mas o que eu tenho direito aqui dentro, né? O que eu posso usufruir? E eles começaram a buscar informações sobre essas questões de direitos que lhes era proposto juntamente com aquele convite, né? E quanto maior era essa curiosidade, né? Quanto mais essas perguntas avançavam, mais eles tinham acesso à informação de que o cruzeiro disponibilizava para eles todas as coisas. Eles tinham direito a comer nos restaurantes, eles tinham direito a beber à vontade, eles tinham direito a participar das atividades, eles tinham direito a usar a piscina, a usar as quadras, enfim, a fazer tudo o que estava sendo oferecido ali. Tudo estava incluído dentro daquele pacote. Só que cada um se restringiu dentro do próprio limite das informações que recebeu, das informações que alcançou. Então, obviamente que a forma como cada passageiro usufruiu desse cruzeiro seria diferente, né? À medida que eles circulavam pelo navio, as pessoas iam se encontrando. E quando elas iam se encontrando, elas também iam trocando ideias, conversando a respeito do dia lindo, a respeito das atividades que fizeram. E aí nessa troca de informações, alguns começavam a descobrir que eles tinham direito a coisas que eles não sabiam que tinham direito. Então, a partir dessas informações que eram trocadas uns com os outros, entre os passageiros, alguns passaram a usufruir. Então eu posso não só comer na lanchonete da piscina, eu posso ir naquele restaurante que está ali também. Então eu também posso participar daquela aula de dança ou daquela aula de atividade física, de exercício, ou do spa. Eu posso então fazer todas essas coisas, mas outros, quando esbarravam e conversavam com pessoas menos informadas, eles eram informados de forma equivocada. Então, alguns ouviam assim: não, mas olha, eu não tô indo em nenhum restaurante, porque imagina, tudo aqui é em dólar, é tudo caríssimo, né? Então, eu não tenho condição para isso. É mesmo? É tudo pago? Então, tudo que eu for usufruir, eu vou ter que pagar. Então, com essas informações equivocadas, outros também foram influenciados a deixarem de usufruir de coisas que estavam ali contempladas naquele pacote. Ok, com isso viu-se que ao longo do cruzeiro, alguns pouco aproveitaram tudo que estava sendo oferecido ali.
né? Em compensação, outros, muitos usufruíram de todas aquelas atividades e coisas que estavam já propostas, disponibilizadas dentro daquele pacote de viagem. Houve quem pudesse usufruir apenas das cabines, né? Ou de uma aula aqui, de uma piscina ali, mas houve também aquele que teve acesso a todos os restaurantes, que normalmente são vários tipos de restaurantes, com comidas diferentes, com estilos diferentes, né? Houve também aqueles que não apenas ficaram na piscina, nas atividades ou nos restaurantes, mas eles tiveram acesso a shows, eles tiveram acesso a peças de teatro, eles tiveram acesso a noites de gala, né, com toda a pompa e toda a circunstância, né? Houve também aqueles que não se satisfizeram apenas com todas essas coisas, mas eles ficaram curiosos em estar junto com o comandante. E eles, em busca desse anseio, eles se chegaram ao comandante e eles tiveram acesso àquela sala onde havia o leme e puderam também compartilhar um tempo junto com o comandante de guiarem aquele navio, de estarem ali junto com ele, junto ao leme. Esse cenário todo, que eu espero que você tenha conseguido visualizar na sua cabeça, ele muito se assemelha ao convite que nós recebemos por meio de Jesus Cristo para entrarmos no reino de Deus. Será que isso tem a ver? Tem. Tem muita coisa a ver. E é sobre isso que nós vamos estar estudando. E a minha proposta é que não apenas a gente fale hoje sobre o reino de Deus. Hoje é o início do nosso estudo sobre o reino de Deus. E como numa sala de aula, e como num curso universitário ou qualquer tipo de curso que a gente possa fazer, a aula não se restringe apenas a um dia, né? As aulas são sucessivas. Então eu quero te convidar para que toda quarta-feira você esteja aqui comigo, estudando a respeito do reino de Deus. Nós vamos estar avançando cada vez mais nesse conhecimento do reino de Deus, daquilo que o reino de Deus tem proposto para nos oferecer. E o quanto que nós deixamos de usufruir desse reino por falta de informação, porque não sabemos a que temos direito, não sabemos se podemos ou não usufruirmos de determinadas coisas pela falta de conhecimento. E a palavra de Deus diz que é por causa da falta de conhecimento que o povo perece. Porque nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos o plano de Deus, nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem proposto, disponibilizado, oferecido para as nossas vidas. Então nós estaremos a partir de hoje fazendo um estudo gradativo e cada vez mais amplo a respeito do reino de Deus. Então não apenas esteja comigo aqui hoje, mas nas próximas quartas-feiras, sempre se lembrando de que toda quarta-feira é dia do culto da família. Então nessa quarta-feira eu não vou estar aqui com o estudo, mas nós estaremos fazendo parte desse culto da família, né? Em prol da família, enfim. Mas as demais quartas-feiras estaremos aqui avançando no nosso estudo. Então eu te convido a estar aqui com a sua Bíblia, para que você possa, ou também se você quiser, com um caderno, com uma caneta, anotando algumas coisas importantes. Mas lembre-se que nós vamos ter uma coisa boa. Essas lives estão sendo gravadas e você pode ter acesso a elas depois, se você quiser rever, se você quiser ouvir novamente, relembrar algo que foi dito, para que você possa estar fortalecendo dentro de você essas informações tão preciosas e fundamentais para o nosso bem-estar da nossa vida com Deus. Amém? Então vamos começar agora. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Vamos estar dando início ao nosso estudo a respeito do reino de Deus. Amém? Então, em Mateus capítulo 22, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos,
com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, e um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa? Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: agarrai-o de pés e mãos. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, eu acho ele muito, correlacionado com a ideia do convite do navio, do cruzeiro. De fato, foram convidadas muitas pessoas, só que nem todas participaram, desse convite, nem todas levaram esse convite a sério. E aqui o início do texto fala que não só muitos foram se ocupar de outras coisas e não deram atenção àquele convite, como outros chegaram a maltratar e até matar o servo deste Senhor que convidava para as bodas. Na verdade, isso é uma narrativa que fala a respeito dos antigos que mataram muitos dos profetas. Os profetas que eram enviados da parte do Senhor para anunciar os propósitos de Deus, para anunciar a vinda do Messias, para anunciar esse convite ao reino de Deus, e que foram mortos por aqueles que se incomodaram e se opuseram a esse convite. Por isso aqui a palavra diz que o rei irado enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou aquelas cidades. Bom, continuando aqui, no que nós vemos a respeito dessa parábola, a gente entende que o reino de Deus em nossas vidas, ele começa a partir de um convite. Mas é um convite que precisa ser aceito. De nada nos adianta um convite que não seja aceito. De nada adianta nós ganharmos, por exemplo, um convite de algo extraordinário se nós não iniciarmos e ingressarmos em usufruir o que esse convite nos proporciona. Então, o reino de Deus, ele inicia nas nossas vidas por meio de um convite, mas esse convite precisa ser aceito. Quando somos convidados, há quem não creia, há quem esteja demasiadamente ocupado, há quem duvide, e dentro desses que duvidam, alguns duvidam e realmente jogam fora todas as ideias a respeito, outros ficam com aquela ideia na cabeça e começam a buscar informações, começam a ficar curiosos, a perguntar, a ler e a querer saber, será que isso é verdade? Será que de fato isso existe? Existe um reino de Deus ao qual nós somos convidados a entrar e a participar, e muitos desses, de fato, ouvindo informações corretas e precisas, eles se lançam e aceitam esse convite. Mas há também aqueles que têm um coração simples, e esses não apenas recebem o convite, mas eles se alegram, eles se lançam, eles aceitam com um coração puro, com um coração simples. E é referente a isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como crianças.
O reino de Deus pertence às crianças, e para que nós tomemos posse do reino, nós precisamos ser como crianças. E se nós pensarmos, as crianças são exatamente assim. A gente diz algo fantástico para elas e elas embarcam, né, na nossa narrativa, e elas se alegram e elas já usufruem na imaginação delas a respeito daquilo que está sendo dito, né? Nós precisamos ter esse coração simples, esse coração crédulo, esse coração que recebe com alegria o convite do Senhor a respeito da nossa entrada no seu reino. Amém? O Senhor não chama apenas os bons, nem apenas os ricos, nem apenas os sãos. O Senhor chama a todos. E a palavra de Deus diz que ele chama primeiramente ao judeu e depois aos gentios. No versículo 8 nós lemos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Quem são esses convidados que não eram dignos? Tudo foi feito por meio de Jesus para a salvação dos judeus. Mas eles não creram. A palavra do Senhor diz que o seu coração se endureceu. E por conta do endurecimento do coração do judeu, que rejeitou Jesus como o cumprimento da promessa da vinda do Messias Salvador, esse evangelho foi aberto a todos os gentios. E é exatamente nesse momento que a gente lê na parábola que o Senhor envia os seus servos em todos os becos, em todas as ruas, em todos os lugares, chamando a todos indistintamente. O evangelho foi aberto a toda a humanidade indistintamente. Antes prometido aos judeus e agora aberto a toda a humanidade, o reino de Deus está sendo proposto a todos. Quantos irão aceitar? Quantos irão receber esse convite com alegria? Quantos entrarão dentro deste reino e farão parte dele? A salvação então foi aberta a todos. Porém, a gente observa no versículo 11, que eu quero que você observe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: vindo o rei observar a mesa dos convidados, notou um que não trazia vestes nupciais. Este não poderia estar ali. E ele mandou que viessem os seus empregados e tirassem aquele homem dali, amarrando suas mãos e seus pés e lançando-o para fora. E ali haveria choro e ranger de dentes. Eu confesso a você que durante um tempo eu não conseguia entender esse texto. E eu pensava, mas por que o rei exigiu isso? Vestes nupciais. Se a Bíblia diz que ele saiu convidando a todos pelos becos, pelas ruelas, e aqueles que não tinham recursos para terem vestes nupciais, como que então ele é excluído porque não tinha vestes? Na verdade, eu não tinha entendido o que isso significava. O significado dessas vestes nupciais não são roupas de luxo, roupas caras. Elas simbolizam a justificação oferecida por meio do sangue de Jesus. Nenhum de nós pode entrar no reino de Deus sem ser justificado. Essa justificação, ela não depende de recursos. Essa justificação não depende de obras. Ela foi oferecida gratuitamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus se dispôs a ser o Cordeiro de Deus perfeito e imaculado, quando ele se dispôs a ocupar o nosso lugar na cruz, o lugar que cabia a cada um de nós pelo pecado que cometemos, Jesus se colocou no nosso lugar, o seu sangue foi vertido para que por meio desse sangue justo, nós fôssemos justificados. O justo pagando pelo pecado do injusto. E essa justificação, ela é imprescindível, ela é absolutamente necessária para que nós possamos ter entrada nesse reino, para que possamos ter acesso por esses portais gloriosos que nos permitem entrar no reino de Deus. E essas vestes nupciais, elas representam a justificação oferecida por meio do sangue de Jesus. Deus de fato chamou a todos, ricos, pobres,
sãos e doentes, judeus ou gentios, todos foram chamados para ingressar nesse reino, mas todos precisam da graça de Deus. Todos foram destituídos da graça de Deus e somos carentes dessa graça. Essa graça que vem por meio do sacrifício de Jesus, que pelo seu sangue nos justifica de todo o nosso pecado. Em Efésios 2:8, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Gratuitamente nos foi dado. É um presente gratuito, mas o fato de ser gratuito não anula condições. O fato de ser gratuito não quer dizer que nós podemos entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos estar lavados, nós precisamos estar remidos, com os nossos pecados perdoados e lançados para longe dos olhos do Senhor por meio do sangue precioso do Senhor Jesus derramado naquela cruz por cada um de nós. Como nós conseguiremos, ser justificados diante do Pai, lavados e remidos? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. O livro de Romanos é um livro que fala muito sobre esse assunto. E eu quero que você leia comigo agora, no capítulo 5, a partir do versículo 8. A Bíblia nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquele homem foi lançado para fora da presença de Deus, jogado em um lugar de sofrimento, porque o Senhor se irou com a presença dele no reino. Por quê? Porque ele não estava justificado. Somos justificados, sendo lavados no sangue de Jesus, então salvos da ira de Deus. Glória a Deus por isso. Agora vai comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus nos diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é importante a gente prestar atenção no que esse versículo está nos dizendo, no que esses versículos estão nos dizendo. Estes que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus, às vezes palavras que nós pouco conhecemos. E eu te convido a ir ao dicionário para que você entenda o que essas palavras querem dizer. Para que você entenda quem são esses que não herdarão o reino de Deus, para que nenhum de nós faça parte desse grupo. Como o apóstolo Paulo diz aqui: tais fostes alguns de vós. Nós já fizemos parte desse grupo, já fizemos essas coisas. Por exemplo, há coisas aqui que são banais, outras são mais graves dentro de um contexto da nossa cultura. Só que há coisas que são banais, como maldizentes. Quantos de nós somos maledicentes? Estamos sempre falando mal, estamos sempre criticando uns aos outros. Aqui a palavra de Deus diz: nem os maledicentes herdarão o reino.
Nem os roubadores herdarão o reino, nem os bêbados, os sodomitas, os efeminados, os adúlteros, os idólatras, os impuros. Impureza é algo que vai muito além do que o que a gente entende por mais malévolo. Impureza não é apenas você ficar maquinando mal contra outra pessoa, fazendo planos malignos, mirabolantes. A impureza vai muito além disso. Jesus pega a lei e ele não nega a lei, ele amplia a lei quando ele diz aquele, por exemplo, que não só o que adultera, mas o que olha com o olhar impuro, esse já comete adultério. Então a impureza é algo que vai muito além, ela vai nos nossos olhos, ela vai na nossa mente, ela vai nos nossos pensamentos, sentimentos, ela vai de muitas formas, em muitos lugares, ela vai nas nossas palavras. Então é importante que a gente preste atenção em cada um desses itens aqui mencionados, que definem aqueles que não herdarão o reino. Mas se nós queremos herdar o reino, nós podemos ser lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus, para podermos ingressar nesse reino e fazermos parte desse convite tão maravilhoso que foi oferecido a todos. Agora vem comigo em Tito, capítulo 3. A carta de Tito é uma carta pequenininha, já quase no final da Bíblia. Venha comigo em Tito, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto ainda amplia mais o nosso entendimento. A salvação, ela não vem por obras, ela não é um merecimento, ela não é resultado de um ato de bondade ou de boas práticas que eu venha a fazer. Ela é resultado da imensa misericórdia de Deus, que nos salvou mediante esse lavar regenerador e renovador. Isso significa que nós somos regenerados, transformados, modificados por esse lavar do sangue de Jesus nas nossas vidas, um sangue precioso derramado. E não só essa graça nos justifica, mas ela nos torna herdeiros. Não só essa graça te permite ter acesso a esse navio, a esse cruzeiro, mas ela te torna participante de tudo que esse cruzeiro te oferece. Tudo te foi oferecido gratuitamente. Essa é a tua herança por meio de Jesus Cristo. Mas o quanto temos usufruído dessa herança? Será que apesar de termos nos tornado herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de tudo, de todo o reino de Deus, será que nós temos nos conformado em apenas passarmos por esses portais e estarmos dentro do reino, mas ali nos alimentando do pouquinho de alimento que trouxemos junto conosco, um alimento comedido para que não acabe? Ou será que nós compreendemos que tudo que o reino tem também foi disponibilizado para nós? Toda a riqueza desse reino também foi oferecida a cada um de nós. É preciso que a gente entenda o que quer dizer sermos herdeiros de Deus. O que quer dizer sermos co-herdeiros com Cristo. Vamos avançar mais um pouquinho. Romanos 10, versículo 9. Venha comigo na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que é preciso fazermos para entrarmos no reino de Deus. Com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor. Hoje, nos nossos dias, nós ouvimos essa palavra, esse nome Jesus, na boca de muitas pessoas. Ontem mesmo eu precisei ir ao mercado e passando aqui na minha rua, eu vi um rapaz saindo de um prédio e falando com o porteiro que estava dentro do prédio. E eles falavam a respeito de alguma coisa que eu não sei do que se tratava e ele dizia, só Jesus. E eu, na hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, será que ele pesa essa palavra que ele está dizendo? Será que quando ele diz só Jesus, ele realmente está pensando e envolvendo Jesus nessa necessidade que ele está tendo? Porque muitas vezes nós temos usado esse nome precioso em vão. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo pelas ruas, só Jesus na causa. O sangue de Jesus tem poder. Isso virou um jargão. Isso virou uma palavra dita da boca para fora muitas vezes, quando na verdade esse nome tem poder, o sangue de Jesus tem poder e a gente precisa compreender e temer e crer ao falarmos essas coisas, para que possamos de fato usufruir desse poder, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E hoje é uma oportunidade de salvação. Hoje é um momento em que você pode fazer essa confissão e você pode crer. E você pode então, por meio dessa confissão e dessa fé, você pode entrar no reino, passar por esses portais, por esse portal glorioso que nos separa do reino de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Existe um portal que separa aqueles que estão nas trevas e aqueles que estão no reino. A passagem por essa porta é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que se sacrificou no nosso lugar para pagar a nossa dívida. Uma dívida impagável, que só poderia ser paga com a nossa própria morte. E se morrêssemos, de que nos valeria o reino se estaríamos mortos? É preciso estar vivo e por isso nós precisamos crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus não está morto, Jesus está vivo e Ele reina por toda a eternidade e Ele reinará juntamente com todo aquele que nele crer. Que sejamos parte desses que aceitaram o convite, que sejamos parte desses que ingressaram nessa jornada, nessa viagem que nos levará a esse reino eterno. Então, embarcamos nesse navio e damos início a essa viagem. O nosso estudo para por aqui. E aquela pergunta que eu fiz anteriormente, como usufruir e saber exatamente o que representa sermos herdeiros de Deus? Isso será parte dos nossos próximos estudos, que eu espero que você esteja aqui conosco para nós podermos avançar nessa direção. Amém? Lembre-se que a informação é tudo. Aqueles que estavam no navio, que não sabiam do que tinham direito, não usufruíram daquelas coisas todas. Eles ficaram limitados no entendimento deles. Eu fico imaginando se algumas pessoas que até entenderam que podiam fazer parte dali do convés, da piscina, das quadras, das atividades esportivas e até do spa, mas eles olhavam para aqueles restaurantes em que as noites de gala aconteciam. Para entrar nas noites de gala, você precisa estar vestida de longo, você precisa estar de terno, você precisa estar com vestes adequadas. E talvez alguns pensassem assim, como eu não trouxe essa roupa? Eu não tenho essa roupa, eu não poderia estar nessa festa. Só que por falta de informação, você deixou de saber que aquelas vestes te seriam doadas, se você assim precisasse. Então a informação é tudo. Nós precisamos saber o que Deus tem doado para as nossas vidas, o que Ele tem disponibilizado das suas dispensas para as nossas vidas, para que possamos ter acesso a tudo
que o seu reino nos tem proposto. Porque o reino de Deus já inicia aqui e ele perpetuará por toda a eternidade. Vamos usufruir do que já podemos usufruir aqui e muito mais ainda por toda a eternidade. Amém? Então, fique comigo, faça parte desse estudo. Nós juntos estaremos estudando a palavra de Deus e compreendendo todas as riquezas insondáveis que o Senhor tem nos oferecido a usufruir. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um beijo grande a todos.